Permanece em estado crítico o motorista do autocarro que se despistou ontem em Santa Maria da Feira. Depois do assassinato de um candidato, decide-se hoje o último candidato autárquico a Mondim de Basto. Faz esta noite 50 anos que apareceu o programa mais antigo da televisão portuguesa, o Telejornal. Confiança num Deo Roll-On por um preço que não a faz suar. Rexona nunca falha. Senhores espectadores da Rádio e Televisão Portuguesa, a todos, muito boa noite. A luz da informação acendeu-se há meio século na televisão portuguesa. Faz hoje 50 anos que surgiu nos ecrãs o Telejornal. No dia 18 de outubro de 1959, os portugueses começaram a saber o que se passava no país e no mundo, ou pelo menos parte disso, no noticiário do único canal de televisão do país, a RTP. O Telejornal é, assim, o mais antigo programa de televisão que ainda está no ar em Portugal. Dirigimos daqui aos nossos camaradas de Lisboa. Onde não havia nada, passou a haver notícias a preto e branco. Elas continuam, mas a cores, com notícias diferentes, ou talvez não. E hoje, a principal notícia do dia leva-nos a Santa Maria da Feira. Permanece em estado crítico o motorista do autocarro que se despistou no local, fazendo um morto e 27 feridos, 7 em estado grave. Os passageiros do autocarro contaram à RTP os momentos que viveram. É na primeira pessoa que relatam os acontecimentos de uma noite que designam de pesadelo. E vamos agora para intervalo. A segunda parte vai recordar os 50 anos da história do Telejornal e a apresentá-la estará Manuel Caetano, um dos primeiros apresentadores do Telejornal. Será dele o rosto que nos conduzirá nesta viagem pela história do programa mais antigo da televisão portuguesa. Até já. Boa noite. Vamos apresentar a primeira edição do Telejornal da RTP, constituída por noticiário e atualidades do país e do estrangeiro. A primeira notícia dada pelo Telejornal, faz hoje 50 anos, começava assim. Decorreram hoje em todo o país as eleições administrativas para a escolha de 23.706 vogais das 3.951 juntas de freguesias do continente e Açores. Foi esta a primeira frase proferida naquela noite de 16 de outubro de 1959. Mas as imagens desse primeiro telejornal não sobreviveram ao tempo. O que sobreviveu foi a história deste que se tornou o mais antigo programa da televisão portuguesa, o Telejornal. Conta-se que o primeiro telejornal tinha um hífen a separar a palavra que mais tarde se juntou. Tinha a primeira notícia com as eleições para as juntas de freguesia e o Presidente da República, Américo Tomás. O Sr. Presidente da República, Almirante Américo Tomás, votou cerca das 12 horas em Cascais. E mais umas tantas individualidades que visitavam Portugal, príncipes e realezas. Passa amanhã por Lisboa o príncipe Bernardo da Holanda, marido da rainha Juliana. O príncipe, que permanecerá cerca de 1 hora no aeroporto da Portela, dirige-se para a América do Sul, onde vai visitar o Brasil e o Peru. No primeiro telejornal conta-se que tinha um apresentador sentado à frente de uma cortina. Chamava-se Mário Pires, mas a imagem não sobreviveu aos anos. E apenas uma pessoa da equipa tinha visto televisão na vida, quando um dia foi a Paris.
Mas conta-se com certeza que essa pessoa não era a datilógrafa de serviço, profissão de mulher, mas essencial para que o primeiro telejornal há 50 anos fosse para o ar, aqui na RTP. Eu fui um dos primeiros apresentadores do telejornal e também aquele que, durante mais tempo, deu o rosto ao telejornal, uma vez que o fiz durante 18 anos. Olá, Zé. Achas que consegues bater este meu recorde? 18 anos? 18 anos. Eu, na verdade, comecei a fazer o telejornal em setembro de 1991. Pois eu estou Isso cansado. significa que no mês passado fiz 18 anos. Já estou cansado. Mais um bocadinho, bato o recorde. Já estou cansado. Já agora tenho uma dúvida. Sim, diga. Mas gostava que batesse o recorde por muito mais tempo. Bom, vamos ver. Isso não depende só de mim, mas dependendo de mim e dos espectadores, talvez a coisa se concretize. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Foi um dos primeiros apresentadores do telejornal. Hoje esteve aqui a acompanhar-nos no nosso trabalho. Quais são as principais diferenças que vê entre a forma como hoje se faz o telejornal e a forma como se fazia há alguns anos atrás? Bem, é difícil responder a isso, porque as diferenças são tantas, tão agradáveis e tão entusiasmantes para quem aqui chega, que é difícil responder. Naquele tempo, realmente, nós, como pioneiros que fomos, nunca tínhamos visto televisão, fazia-se a coisa de outra forma. Havia a redação, os jornalistas faziam as notícias, porque nós não éramos pivôs, éramos locutores, e depois nós tínhamos que as ler. Antes eram as notícias postas numa estante, não só para nós, como também para a Comissão de Censura, passar uma vista de olhos, para nós vermos o que é que tínhamos de dizer ou não. E aqui, com a evolução toda que há na técnica, com vocês a poderem ser vocês mesmos a escrever as notícias, Então é um mundo de diferença. a dominarem o computador a pôr lá tudo aquilo que vocês querem e emendam, e serem vocês mesmos a fazer a coisa, logo aí há uma diferença enorme. No que diz respeito ao convívio, fiquei muito agradado porque me recordou os tempos em que nós realmente éramos uma família e encontrei aqui uma família. Eu, quando vejo as imagens antigas do telejornal, vejo um elemento que hoje também está presente ao seu lado, que é este telefone. A minha dúvida é esta: esse telefone funcionava mesmo ou era só um adereço? Houve uma vez que funcionou. Era a Comissão de Censura? Não. Era alguém, exatamente, da redação, que nos queria dar uma informação de última hora. E, portanto, simplesmente, isso tornou-se de tal maneira ridículo que depois passou a ser adereço. Houve uma altura também em que esteve o som desligado e acendia uma luzinha, nós sabíamos sair um bocadinho, íamos receber uma notícia de última hora, como vocês agora dizem. Devo-lhe dizer que quando comecei a fazer o telejornal na RTP, há 18 anos, esse adereço aí ainda existia com a luzinha. Era uma coisa engraçada. De maneira que, então, o Manel está a dizer bem ao Zé. Muito bem. Continua com o seu noticiário. E é um prazer muito grande, realmente, estar a fazer esta segunda parte do noticiário, recordando realmente esses anos. Porque ao longo dos últimos 50 anos foram vários os rostos que me sucederam. Antigamente não se falava de pivôs de televisão, mas sim de locutores, que muitas vezes, sem qualquer preparação ou tecnologia, deram o melhor pelo telejornal da RTP. 50 anos depois, há coisas que não se esquecem. O melhor ângulo é este, mas eu posso... Manuel Caetano era o locutor do telejornal no Estado Novo, mas o que mais o assustava eram as câmaras. Quando via aquela luzinha encarnada,
via que por trás estava muita gente, que cada um tinha a sua opinião e que eu não podia reagir. A mesa de então, de madeira revestida de espuma e flanela negra para evitar sons estranhos, era muito diferente desta. E no estúdio, exíguo, quente, nunca faltava uma mosca. Estava com um papel para ler a notícia e não conhecia. A televisão não tinha o discernimento de fazer qualquer movimento. E entro no ar para ler uma notícia e a mosca pousa-me exatamente na pálpebra. Eu leio a notícia da seguinte maneira. Com o Sr. Presidente da República trabalhou hoje o Sr. Presidente do Conselho. Agora vejam a situação em que eu me encontrei. E a mosca hoje faria saiu só ou não? assim. Não ficou lá, depois é que saiu, depois já não está no ar. Modernices. Hã? Modernices. Modernices. Qualquer dia começam a fumar. Estas legendas todas não surgem por milagre, são... Manuel começou em 57, Carlos Cruz juntou-se à equipa em 61. O telejornal era feito de rostos que hoje alimentam saudades, de histórias que partilham na memória. Houve uma época louca que nos dava ataques de riso a propósito de nada. E eu lembro-me que me sentava, estávamos lado a lado, e nós já estávamos com medo de começar a rir durante o telejornal e tu mostravas-me as mãos assim, estavam encharcadas de nervos com medo de te rires. E começava o telejornal e desatava-se a rir à gargalhada. O saudoso Rei Henrique Mendes, tínhamos uma coisa que ele fazia também com o Pedro Moutinho, que era nós estávamos a ler uma notícia qualquer e eles com os clipes, atiravam-nos uns clipes, estavam atrás da cadeira, escondidos, e atiravam-nos uns clipes e a gente tinha que fazer assim e ficávamos aflitos. Eram as pequenas malandrices. Atravessaram a censura à mudança do locutor para o conceito de pivô. Assumem que participaram na pré-história da televisão e do agora adulto telejornal. O construir a RTP pedra a pedra, digamos assim, foi uma forma de aprender com os erros, com as asneiras todas e também com as descobertas. Foi ótimo e tenho muitas saudades disso. O teleponto era colado, digamos, era uma folha de papel e era colado. Houve um dia em que eu não trouxe estes papéis que normalmente o jornalista deve trazer sempre, por uma razão qualquer, entrei à pressa no estúdio e comecei a fazer um comentário. E na altura aquilo não andava nem para a frente nem para trás, mas nem que eu fiquei pendurado e tive que fazer um improviso. Aliás, me saiu muito mal. Na Península de Troia, constrói-se um complexo turístico de verão. Maria Elisa foi a primeira mulher a apresentar o telejornal depois do 25 de Abril. Era um telejornal que vivia muito mais da base do improviso, não porque nós não tivéssemos pensado aquilo que íamos fazer, mas porque as coisas podiam falhar, porque a peça podia não entrar, era uma situação que acontecia muito vulgarmente. Muitos telespectadores se lembrarão daquela frase que aparecia de vez em quando a dizer: a emissão segue dentro do momento. Comecei na televisão, de facto, com o filme a preto e branco, em que nós, jornalistas, tínhamos que ir à operadora de montagem e fazer a sincronia do som e da imagem. Em 92, deu lugar a outros colegas. Hoje em dia, quer dizer, os meios que nós dispomos permitem alterar o alinhamento, editar uma peça, uma reportagem em poucos minutos e pô-la no ar praticamente em tempo real. Foram anos de muita responsabilidade e de muito desgaste psicológico, pelo menos da maneira que eu entendi estar à frente do telejornal nessa altura. E, portanto, esse orgulho estende-se também à camaradagem, aos colegas com quem trabalhei, das várias equipas do telejornal. O telejornal, tal como o país, teve períodos muito distintos ao longo da sua história. Períodos tumultuosos, complexos, revolucionários, estranhos, em alguns casos. Mas hoje em dia o escrutínio que existe, a concorrência que existe, abriu-se o mercado televisivo, a internet, o escrutínio que existe sobre a RTP é tão grande e tão intenso que não é possível, mesmo que alguém quisesse, não é possível enganar as pessoas. E o facto do telejornal ser um produto informativo que merece a confiança das pessoas é a maior recompensa que os profissionais da RTP poderiam ter e é para isso que eles trabalham todos os dias. Desejo-lhe uma muito boa noite. Tenha uma boa noite
18 de outubro de 2009 foi o telejornal Muito Boa Noite. Era assim que acabava. Sempre, todos os dias. O Vasco Teves foi o realizador do primeiro telejornal. No meu tempo, eram raros os diretos, devido à falta de meios técnicos. Mas como eles agora abundam, vou mostrar-vos em direto a Teresa Nicolau, que está com este meu querido amigo e antigo companheiro. Boa noite, Teresa. Obrigada, Manel. Estamos aqui na Regi. 50 anos depois, Vasco Teves volta a este local, que no fundo é a alma do telejornal. E pergunto, Vasco, foi emocionante esse primeiro dia do telejornal em 1959? Foi precisamente a esta hora. Há 50 anos atrás eu estava num sítio parecido com este. Parecido, não igual. Parecido. O outro era um vão de escada comparado com este de hoje. Bom, nós tínhamos para aí 3 monitores, um com a imagem final, outros com a imagem de 2 câmaras. Teríamos para aí 3 ou 4 pessoas numa mesa que seria 1/3 desta que está aqui e, portanto, enfim, as condições eram o mais precárias possíveis, mas foram aquelas condições que tínhamos e com elas trabalhámos e com elas fizemos o primeiro telejornal e muitos outros que vieram depois. Ouvi dizer que a sua neta Rita o tentou convencer a utilizar computadores. Aqui esta Regi está cheia de computadores. Exatamente, quando foi ela que me preparou grande parte do meu livro que eu escrevi sobre os 50 anos da RTP. Sem ela eu realmente não teria feito isso. Já está habituado? Não, ainda não me habituei. Penso habituar-me um dia, mas não sei quando. O Vasco, para além de realizador, do primeiro realizador do telejornal da RTP, foi também jornalista. Vamos agora aqui à RTP, a esta redação. É um bocadinho maior agora esta redação? Não, nem se compara. Se a Regi já era, esta redação então nem tem comparação. Quer dizer, a nossa redação em 59 era uma espécie de um quarto de uma assoalhada, como eu costumo dizer. Era uma divisão onde havia 5 secretárias, nós éramos 6, portanto havia sempre um, ou estava de folga, ou se por qualquer circunstância ele lá estava, um teria que se levantar para ele se sentar. O Vasco, para além de ter sido realizador, também foi, como se disse, jornalista, foi chefe de redação, foi chefe de programas, ou seja, um homem de 7 ofícios que acabou por também fazer parte desta história da RTP. Ele entrou em 1957, é verdade, não é? Exatamente. Só uma pequenina nota para a sua reportagem, a grande reportagem da erupção do vulcão dos Capelinhos. Foi a primeira grande reportagem, quer dizer, depois fiz muitas outras. Aquela que me marcou mais e porque representou a minha estreia foi realmente o vulcão dos Capelinhos, mas depois vieram outras, veio o terremoto de Agadir, veio o desvio de Santa Maria, vieram as guerras da África, sei lá, vieram muitas outras. Mas, efetivamente, se eu quiser recordar alguma, tenho forçosamente que me deter no vulcão dos Capelinhos, porque foi o meu batismo, digamos. Vasco Teves, que só faltou mesmo ser apresentador do telejornal. Voltamos aos 50 anos do telejornal. A informação no mais antigo programa da televisão portuguesa, ainda no ar, passa já muito pelas novas tecnologias. Milhões de telespectadores veem as notícias às 8 pela internet. Boa noite, Vasco. Ora, neste momento estou a ser chamado pelo Zé Rodrigues dos Santos, portanto vou cruzar a informação. Vou deixar de olhar para aqui, Zé, de facto, estava aqui com a minha própria emissão, a emissão de notícias RTP. Vasco, no fundo, tivemos a acompanhar os bastidores deste telejornal, 50 anos, pela internet, toda a gente pôde ver o que é que estavas a emitir. Sim, o que eu estive a fazer aqui fundamentalmente foi os bastidores, não é? Fui mostrando, sei lá, houve pessoas que me disseram que era muito interessante verem os bastidores, não sabiam o que é que se fazia, por exemplo, no intervalo. Houve pessoas, quando o Zé Rodrigues Santos, no intervalo do telejornal, gravou aquela entrada para o telejornal da TAP, foi uma novidade. Não sabia que era aí que era gravado isso. Portanto, em tempo real, não é? Este é um novo canal, pode-se dizer assim, que se foi criado hoje? Pode, foi hoje mesmo que eu o criei, é muito simples, em 2 minutos isto consegue-se fazer. Acede-se a kik.com, cria-se um perfil do utilizador, uma password, em 2 minutos eu fico com acesso a toda a internet e depois, através do telemóvel, ligo, há uma aplicação que se descarrega para o telemóvel e eu
ao carregar num simples botão, ficam em direto para todo mundo, para És o toda a internet. realizador, é dizer, substituis a regi, fazes tudo. Vamos ver, eu tenho muito respeito pelos meus colegas que estamos aqui a mostrá-los, alguns deles. Isto é um trabalho um pouco para amadores, pelo menos para já, não é? É fundamental ainda o papel que os outros colegas... Escolhes os temas. Sim, eu faço o que quiser, digamos assim, com o meu telemóvel mostro aquilo que quiser, o que exige uma grande responsabilidade. Por exemplo, aqui a Rosário Salgueiro, que é coordenadora, está-me a mandar acabar com este direto. Rosário, no fundo, tu é que escolhes as notícias que vão para o ar e agora estás em direto na internet também. Pois é, estamos em direto e estamos a queimar o tempo no canal 1 e o professor Marcelo daqui a bocado tem que entrar, vamos ter que acabar. É muito mais grave porque aqui na net eu tenho mais tempo. Tens todo o tempo do mundo. E depois vamos acabar então este direto para dizer que o futuro é isto, está mesmo a acontecer e a televisão está na internet. Telejornal com as novas tecnologias. Uma coisa ninguém pode negar, a RTP nunca se engana. Apesar da maldicência na imprensa, os profissionais da RTP nunca cometem gafes nem fazem disparates no ar. Diante do nosso profissionalismo legendário, os caçadores de apanhados estão destinados a nada caçar. Aqui não há apanhados. Ou há? Vá tudo lá para trás, porra! A palavra certa e sempre o olhar certeiro sobre a notícia. Hoje, como eu disse há pouco, portugueses e espanhóis. Há 50 anos que o telejornal faz informação com seriedade. Que estes óculos para este carnaval me ficam bem, o que é que tu achas? E o maior rigor. Aqui na ponte 25 de Abril, o trânsito está-se a processar com grande normalidade e sem grandes engarrafamentos ou paragens. O repórter RTP está sempre à altura da notícia. Desta reunião foram poucos. E técnicos do Ministério do Ambiente. E mesmo quando cai de um balão, A corda está ali, está ali, está ali, está ali. Na direção do vento. nunca perde a compostura. Isto é demasiado engraçado. O telejornal sabe que a notícia não cai do céu. Neste momento, como podem ver, estamos a levar uma carga de água em cima. Ai, constipei-me. A regra é estar sempre alerta. Boa noite, Pedro Moura. Cada previsão de... Atenção, Carlos Fino. Não sei se ele me está a escutar. Carlos Fino, muito boa noite. Estás-me a ouvir bem? Em direto de Ponta Delgada está o Paulo Martinho. Muito boa tarde, Paulo. Em direto. Boa tarde, não é em direto de Ponta Delgada, mas sim da cidade da Horta, que passamos a entrar na vossa emissão também. E nunca meter água. Que eu tomo banho nas águas do Algarve. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer, Sr. Doutor? Esta noite vou dormir. Não. Na Assembleia da República a lei poderá ser aprovada. As vindimas são o trabalho mais alegre das fainas agrícolas. Homens e mulheres entram nos vinhedos com redobrada alegria. É verdade ou mentira, bandão? É mentira. É verdade. Tu és aldrabão. Tristes parecem ficar depois as videiras. Sem desistir, doa a quem doer. Estava numa loja. Vai-te embora. Ir ao fundo da notícia. Você tem um macho latino em casa? Tenho, sim, senhora. Porquê? Porque é bom para a cama e as mulheres todas gostam dele. Sem perder o sorriso no trabalho. Bye bye loneliness. Taran, tan, tarararata. Yeah. E é com estes craques que termina o telejornal. A si, em especial, desejo uma muito boa noite. Despedir-se, como sempre me despedi, despeço-me até amanhã, se Deus quiser. E nós voltamos a ver-nos daqui a 50 anos, quando o telejornal atingir o centenário. Zé, foi um gosto estar aqui. O prazer foi meu. Obrigado. Deusinho.